A incrível evolução das camisas de futebol, velho. Vamos ver o que o Eurofute trouxe pra gente nessa aqui. Eu confesso que previamente eu não tenho nenhuma opinião formada não, cara. Não sei o que pensar desse vídeo. Mas vamos dar uma bisbilhotada. Hoje, os uniformes de futebol são basicamente um artigo de luxo, custando cada vez mais caro. Verdade. E servindo não só como camisa pra jogar bola, mas também como item de colecionador. Verdade. Eu, tipo assim, mano, tipo, vocês estão ligados que eu não ganho uma grana, tipo, rios de dinheiro, tá ligado? Mas a partir do momento que eu começar a ganhar uma grana legal, meus amigos, eu vou começar a colecionar chuteiras e camisas de futebol. E shorts de futebol. Itens de futebol no geral. Eu vou começar a colecionar. Papo reto, porque eu sou apaixonado com essa porra, velho. Pô, eu comprei, na moral, vou mostrar pra vocês. Eu comprei um short do Newcastle, velho. Eu mandei trazer da Inglaterra, velho, o bagulho. Foi caro. E um do Derby County. Pô, muito pica, velho. Olha aqui. Cadê? Aqui, olha. Na moral. Olha aqui. Olha esse short do Newcastle, velho. Olha esse short do Newcastle, velho. Tá ligado? Muito, esse elástico aqui, muito pica, mano. Tipo, o detalhe aqui dele, ó. Isso aqui me... Mano, eu fico pirado nisso aqui. E esse aqui do Derby County, é mais simplesinho, tá ligado? Ele tá até pequeno em mim, mas, pô, é maneiro o short. Ele, infelizmente, eu comprei os shorts pra usar, não vou só guardar. Então, eles, com o tempo, eles vão dar uma, né? Aqui é silcado, meio alto relevo, tá ligado? Com o tempo, eles vão dar uma arregaçada, velho, mas eu não ligo, velho. Porque eu gosto de usar as paradas, bota fé? Eu gosto de usar, gosto de jogar a bola com bagulho, não vou deixar de jogar a bola com bagulho por causa disso. Mas enfim, velho, enfim. Esse é o rolê. Inclusive, se você quiser comprar itens de futebol ou de qualquer outra coisa mais barato, mano, ó, link aqui da descrição, tem meu grupo de promoções, então entra lá, entra no grupo pra você pegar, tipo, né, os bagulho no precinho, pô, vale a pena, mano, vale a pena. Até peça de moda, mas nem sempre foi assim. Lá atrás, os uniformes pareciam mais pijamas e teve até time jogando de gravata. Ridículo, exatamente, né? por isso hoje a gente vai passar pela história. Mano, o time jogar de gravata é a prova que o ser humano tá em constante evolução cognitiva, né, velho? Porque o cara chegar e falar, pô, vai ser doido jogar de gravata, pô, ele tá de sacanagem, né? do futebol para contar um pouco sobre a evolução dos uniformes, desde os primórdios lá, quando eram feitos com materiais pesados e basicamente comprado assim o que tinha nas lojas, até virar a indústria bilionária de hoje em dia. E para começar, a gente vai lá onde o futebol deu seus primeiros passos e, claro, os uniformes também, a Inglaterra. Antes da gente ter regulamentos complexos ali que dizem o que os clubes podem ou não podem colocar nos seus uniformes, o futebol meio que era uma terra sem lei. A gente tá falando da segunda metade do século XIX, quando os clubes sequer estavam reunidos numa federação lá na Inglaterra e basicamente cada um seguia suas próprias regras. E nesse começo no futebol da Inglaterra, a gente teve muitos times que surgiram ali de trabalhadores de fábricas, por exemplo, e também muitos criados ali por jovens que estavam na escola. E os uniformes dessas escolas inglesas acabaram sendo a grande inspiração para o que seriam as primeiras camisas de futebol, né, que a gente teve na Inglaterra. Talvez até por isso, naquele começo, ao invés de bermudas, né, que mostrassem as pernas, a garotada jogava ali de calça e até usando cinto. Já as meias eram feitas de lã, né, bem grossa, e a vestimenta ainda podia contar com coisas como chapéus, fitas e gravatas. Exatamente. Mano, será que teve uma época do futebol que, tipo assim, quem que vai jogar a bola mais malado, tipo assim, com a gravatinha e o chapéu mais doido? Será que tinha essa porra? Gente, cara, gravata, olha só a estica que era esse uniforme da Juventus lá em 1897. Inclusive, já é até alguns anos depois desse primórdio. Será que esse que tá com a gravata escorrida é o capitão? Tô contando pra vocês, mas o pessoal tá ali usando gravata borboleta. Mas basicamente a ideia era que nessa época os jogadores ali usavam o que tinha. Então a roupa do corpo mesmo, ou que eles estavam usando ali de uniforme pra escola e tal. E até por isso eles usavam então calça, né? Então é basicamente o que acontece numa pelada qualquer hoje em dia. Cada um vem com a sua camisa ali. E o que faz pra diferenciar os times, né? Geralmente bota os babeiros de cores diferentes ali, os coletes, né? Babeiros? Cara, de qual lugar do Brasil o Eurofute é, velho? Cara, eu nunca tinha escutado a palavra babeiros, velho. Que isso, cara?
diferenciar as equipes. Naquela época, o que se fazia era botar os caras vestindo gorros, né, ou chapéus, bonés coloridos ali pra conseguir diferenciar os times. E também hoje em dia também tem o com camisa e sem camisa, né? Desculpa pausar muito, mas eu esqueci de fazer esse adendo aí. Insano. Então, nesse primeiro período, sequer existiam uniformes em si, né? A gente tá falando só do que era a moda básica, digamos assim, que os caras chegavam pra jogar bola. Os primeiros uniformes de verdade só foram aparecer lá pra 1870 e eles eram feitos ali de algodão ou lã, o que obviamente são opções horrorosas para uma camisa de futebol que sua, né? Então fica empapada ali. E com lã ou algodão fica pesadíssima. E também na chuva. Além do que os uniformes eram largos, então supostamente era ruim porque os jogadores conseguiam se puxar, né, segurando pela camisa mais facilmente. Os acessórios na cabeça que antes diferenciavam as equipes, agora ficaram mais só para diferenciar os goleiros, que tentavam vestir os mesmos uniformes do restante da rapaziada, né? E geralmente botavam uma boininha, tipo o Yashin mesmo, para deixar claro que eles eram os arqueiros, beleza? Legal. Já as golas das camisas eram bem variadas, mas era bem comum a gente ver umas que fossem amarradas assim com cordão, esse é ou o até clássico. com um botão nessa parte aqui perto do pescoço. Depois a gente começa a ter ali uma diferenciação maior entre o goleiro e o resto do time, né? Não mais só pela boina, mas sim pela cor da camisa. Então os goleiros no começo ali usavam geralmente azul ou vermelho para se diferenciar do restante da equipe, e depois começaram a usar verde também, que pelo menos na Inglaterra se tornou a cor principal mais utilizada, né, para os guardametas. Enquanto pro restante dos times, a cor mais usada era o branco, por um motivo muito simples. Nessa época não tinha fabricação própria das camisas e também não tinha fornecedora de material esportivo. Os clubes literalmente iam numa fábrica têxtil ali da região, ou numa loja, né, e viam o que tinham disponível. E o que tinha disponível com mais tranquilidade era uma camisa branca, toda branca, sem nada, e era isso que eles compravam pra jogar bola. Ainda falando em cores, né, uma que caiu em desuso foi o rosa, que no começo era até bastante utilizado, e eu vou falar mais disso depois, e outra foi o preto, simplesmente porque era a cor que vestia o árbitro. Inclusive, talvez você não saiba, mas na Inglaterra era proibido usar uniforme preto até essa regra cair em 1992. Que isso, é muito recente, mano. Com o advento da Premier League. Nós, tipo assim, o tanto de camisa preta que ia ficar no meio do caminho hoje em dia, hein, velho? Pô, hoje em dia tem muita camisa preta bonita. Quando as camisas eram coloridas, né, geralmente elas apresentavam as faixas, né, verticais, as linhas ali, ou horizontais, ou elas eram divididas ao meio, metade da camisa de cada cor, ou com aquela divisão em 4 blocos, assim, digamos. Nesse período aí, era muito difícil os clubes optarem por algo um pouco mais ousado, mas aconteceu, por exemplo, nessa camisa do Bolton aí, que pelo jeito, né, não caiu no gosto do público. Não foi legal, não. Uma pena, né, não se fazem mais uniformes como antigamente. Ainda bem. E a gente tá num período onde as camisas eram basicamente lisas, né, elas não tinham nada além da própria cor do tecido. E aí no final do século XIX começam a aparecer os primeiros ali uniformes usando o símbolo do clube. Já a numeração dos jogadores atrás da camisa só foi vir muito mais tarde. Na Inglaterra, ela apareceu numa final entre Manchester City e Everton em 1930. Cara, eu te pergunto, quem que é o City e quem que é o Everton aí, velho? Que isso, mano? 33. Só que é uma loucura porque hoje a gente tem, por exemplo, 2 times jogando, cada um tem seu camisa 1, cada um tem seu camisa 10, né? Mas naquele início eles estavam testando esse sistema de numeração e eles pensaram que tu não podia ter 2 números iguais dentro do campo porque poderia ser confuso. Então o Everton usou números de 1 a 11 na partida e o Manchester City pegou os números de 12 a 22. Caralho, velho. Foi só em 1939 que na Inglaterra aí os números acabaram virando obrigação, né? Eles tinham que aparecer atrás da camisa. A gente avança um pouquinho no tempo para passar pelas 2 guerras mundiais, né? E chegar mais ou menos ali na década de 50, quando os clubes começaram a inovar e usar rayon, que é uma espécie de tecido artificial que permitia o uso de cores mais vibrantes nas camisas, né? Olha, então esse material aí, inclusive conseguia refletir um pouco da iluminação dos estádios e fazer com que as peças tivessem mais brilho, né? Se projetassem mais. E por incrível que pareça, isso dava uma leve vantagem para os clubes que utilizavam esse material,
principalmente em jogos noturnos ou com chuva, porque tu conseguia reconhecer o teu companheiro de equipe mais facilmente. Caralho. E a partir desse momento, com o esporte Pay to win, ganhando cada velho. vez mais popularidade, qualquer mínima vantagem começava já a valer a pena, né? E isso foi levado também para a fabricação de uniformes. E a gente tá focando bastante na história da Inglaterra, onde é mais fácil encontrar informações, também porque o futebol inglês basicamente influenciou o futebol no restante do mundo inteirinho. Mas nessa década de 50 começaram a aparecer algumas golas mais naquele formato em V, assim, sabe? Feio A demais, adoção não de curto, materiais mano. mais Cara, leves. eu tenho uma camisa do City que eu acho ela maravilhosa, uma branca que eles tiveram um tempo atrás. A blusa é linda, velho. A gola V regaça a blusa pra mim, na minha opinião, tá ligado? A gola V regaça a blusa. Nas camisas Papo começou reto. a ser maior e também os shorts começaram a ficar mais curtos, e isso aí aparentemente foi influência vindo da Europa continental, especialmente da Hungria e de países do Mediterrâneo. Na década de 50 a gente teve outro evento que ajudou muito a evolução dos uniformes, que foi o início da Copa Europeia, exatamente. A gente já contou no canal pra vocês como que a gente teve a primeira edição da Champions lá em 1955-56, e com os clubes de diferentes países se enfrentando, essa troca cultural ficou muito mais fácil e mais frequente. Então uma ideia, uma inovação que surgia num país não ficava mais restrita àquele território. Com os times indo muito pro exterior, começou a ter um intercâmbio de ideias ali. Foi nessa época que a marca Umbro deu um passo muito importante para a da popularização hora. das camisas de futebol. Eles lançaram um kit que era voltado para o público mais juvenil ali, mais para as crianças, né? Que basicamente tinha como se fosse uma réplica do que os jogadores usavam em campo, incluindo o meião, o short e a camisa. Então era um kit de futebol completinho e é considerado o primeiro que estava disponível à venda para o público. As opções eram de clubes ali da elite inglesa, então a gente Sheffield, Wolverhampton, Newcastle, Manchester United, Sheffield de novo, Tottenham, Arsenal, Rangers. tinha Tottenham, Manchester United, Arsenal e alguns outros, mas aparentemente foi só na Doido. temporada 74, Já começou a ficar 75, da hora aí. não faz nem tanto tempo atrás, né? Que o Leeds se tornou o primeiro clube a vender os próprios uniformes pro Olha aí, público. velho. Então Olha os torcedores aí, cara. do Leeds Que supostamente da foram hora. os primeiros adultos ali a poder comprar as camisas do seu time. E foi um momento chave nessa comercialização do futebol, porque a gente teve ali um clube basicamente... Pô, isso aqui, rapaziada, é uma revolução, tipo assim, mercadológica do futebol, pô. Econômica do futebol. Essa atitude do Leeds de vender a camisa é uma, tipo assim, é um divisor de águas pra economia do futebol, velho. Por mais que os clubes hoje em dia não, tipo assim, não tenham tanto parte da sua receita em vendas de camisa, tipo, acho que já ficou claro em algumas pesquisas já, porque o fornecedor de material, ele ganha muito em cima disso. Mano, você poder vender suas camisas ajuda a disseminar o seu clube, a marca do seu clube, tá ligado? A enraizar nas pessoas ali o clube de futebol, pô. começando a ganhar dinheiro com algo que eles não ganhavam antes. E ainda conseguindo dar satisfação Doido pro demais torcedor isso, que se véi. sentia Cê é mais louco, mano. Isso próximo aqui é do muito clube, doido, podendo véi. vestir a camisa que os caras também jogavam em campo, né? Então ali, basicamente, a gente tá vendo esses movimentos da Umbro, do Leeds, como o princípio de toda uma indústria que veio depois. E assim como também é hoje, essas camisas vendidas pro público eram feitas com um material muito inferior as camisas que na verdade são Até hoje tem essa pegada. Tem umas camisas que é o camisa de jogador, que ela é feita com material mais pica, né? utilizadas pelos jogadores nas competições, né? O relato é de que eles economizavam o máximo possível no material das camisas pro público. Elas eram feitas de nylon e os números eram adicionados com uma técnica de calor que não era das melhores e fazia com que depois de algumas poucas lavagens eles já saíssem, mas entendeu? hoje é já assim até hoje. descolassem ali. E lembrando que a gente tá falando aqui com foco na Inglaterra, né? Não quer dizer que essa linha temporal é representativa do mundo inteiro, mas acho que dá uma boa visão geral do que aconteceu. E eu também tô falando aqui do começo das vendas de camisas oficiais. Eu não duvido que antes desse movimento do Leeds aí, por exemplo, já tinha alguém criando Será? camisas similares Será que tinha a tailandesa um pra um? e vendendo lá na frente do estádio, né? A gente não tem muitas informações aí sobre o mercado paralelo das camisas de futebol na década de 50, 60 e por aí vai. E como eu falei da década de 60, neste momento aí, a gente teve o advento de algo que basicamente mudou o mundo naquela época, que foram as transmissões esportivas pela TV, que na maior parte do tempo, ainda em preto e branco, fazia com que os times usando uniformes monocromáticos de uma cor só ficasse mais fácil de diferenciar entre eles, né? Então outros tipos de uniformes ali que tinham listras, que tinham padrões um pouco mais complexos,
caíram em desuso nessa época e o simples virou a moda. Só que aí chegando nos anos de 70 e 80, essa simplicidade aí, o minimalismo foi chutado, né? E a gente começou a ter camisas mais ousadas. Essa é doideira. E também a gente entrou na era dos patrocínios. A Admiral foi a primeira empresa a pagar um Pô, eu fico pensando, mano, como é que uma empresa dessa faliu, tá ligado? Foi a pioneira, pô. Os caras faliram, velho. contrato, né? Pagar dinheiro para fabricar os uniformes de um time, com o Leeds United ainda em 73. E nos próximos anos, com o advento da TV em cores, os uniformes passaram a ganhar mais importância por causa das transmissões na TV, né? E isso passou a chamar a atenção de outras fornecedoras de material esportivo. Ainda nesse ano de 73, o Eintracht Braunschweig, que estava na elite do futebol alemão, foi o primeiro clube europeu a meter um patrocínio na camisa. Inclusive essa história é muito boa, Adidas. porque as regras da Bundesliga naquela época proibiam o patrocínio na camisa. Isso fez com que o Braunschweig, o clube, mudasse o seu escudo, o seu logo, para ficar igualzinho o logo do patrocinador. E aí eles terem uma boa desculpa para colocar o logo na camisa. Basicamente eles contornaram a regra adotando o mesmo logo da patrocinadora Jägermeister. Exatamente essa bebida de garrafa verde aí que alguns de vocês já devem ter tomado, né? E aí a primeira camisa do Braunschweig com patrocínio, então, era basicamente toda amarela com o logo gigantesco. Pô, essa camisa deve ser lendária, tá? Achar uma dessa aí, meu irmão. Deles, e que também era do Jägermeister, né? No meio ali. Uma aberração completa, mas foi assim que começou, né? Ali abriram-se as portas do inferno. Em 1979, o Liverpool firmou o seu primeiro contrato de patrocínio na camisa, né? E isso meio que marcou o início de uma era onde agora, entrando na década de 80, a gente viu uma explosão de patrocínios e sendo difícil encontrar um clube que não tacasse no peito o nome de alguma empresa com letras cada vez mais garrafais. Um grande clube que surfou contra essa maré de patrocínios foi o Barcelona, que talvez vá surpreender muitos de vocês, né? Mas tipo, até 2005, fi, assim, eu acho, 2006, foi um negócio tipo 2008, tá ligado? Aí eles botaram o Unicef, sem cobrar da Unicef, obviamente, e depois, quando deu aquele problema que o Barça não tava fechando as contas mais, aí tá caro, fi, não teve como mais. A camisa do Barça não teve nenhum patrocínio até 2006. Aí, ó, nessa época, eles acabaram adotando o logo da Unicef, né? Fazendo uma ação bem bacana ali. E depois que saiu a Unicef, aí eles quebraram a tradição e começaram a colocar patrocínios normais. Outro clube começou a faltar grana, né, pô? que entrou nessa foi o Bilbao, que se manteve sem patrocínio na camisa até o ano de 2007. E a gente também tem clubes do lado oposto, né? O TSV Hartberg da Áustria transformou a sua camisa basicamente, pelo amor de Deus, velho, num patrocínio ambulante, né? Literalmente o aí é marketing sacanagem deles com o é botar torcedor, o maior pô. número de marcas possíveis na camisa, em que tu olha ali e não consegue nem identificar onde é que tá o logo do clube direito. A década de 80 também ficou marcada pela utilização do poliéster na confecção das camisas, substituindo de vez o algodão que tinha ficado lá pra trás, né? E era um material muito mais leve e arejado, ajudando no conforto ali pros jogadores durante as partidas. Ele permitia a aplicação de cores e designs mais complexos, tá? E na época também foi um empecilho para as camisas piratas, porque eles não conseguiam basicamente replicar o que era feito nessas camisas de poliéster. Beleza. Na época, né? Porque hoje as réplicas Essa camisa vendidas dele do Barcelona é bonita, hein, por velho? aí estão tão absurdas que eu não duvidaria que algumas sejam de qualidade melhor do que as originais que vendem nas lojas dos clubes por centenas de reais. Falando de estilo, a gente também começa a ver alguns clubes usando camisas um pouco mais apertadinhas, mais ajustadas ali ao molde do corpo do jogador. E é aí que no final da década de 80, duas camisas de seleções meio que chutaram o balde de vez ali da inovação nos uniformes. A Holanda de 88 na Eurocopa e a Alemanha da Copa de 90. Pô, esse uniforme da Alemanha é muito uma clássico, dica do que né, viria velho? pela frente, Muito tranquilo? pica esse uniforme. Porque agora a gente entra na história na década de 90... saudosos tempos, né? E aí os clubes chutaram o balde de vez. Os designs dos uniformes Doido começaram demais, a incorporar velho. Doido elementos, demais essa formas nossa. e cores cada Essa blusa do Ronaldo, camisa 10, Zumbro, Inter de Milão, um dia eu vou ter essa blusa, velho. Eu vou ter essa blusa um dia. vez mais ousados. Nossa, que blusa E a doida. criatividade começou a rolar solta com muitos clubes e seleções experimentando inovações ousadas, que algumas deram muito certo e outras deram Horroroso, muito errado. não dá. Como, por exemplo, essa Meu camisa do Deus. Lyon, que vocês estão Justin vendo aqui, que Bridle. é uma das coisas mais feias que eu já vi em toda Que a isso, minha velho. vida. Como é que alguém bota isso nas lojas, velho? Quando eles Isso é queriam sacanagem. experimentar a fundo mesmo, deixar a criatividade assim, atingir um patamar transcendental, quem que pagava o pato?
geralmente eram os goleiros. Goleiro, entendeu? As camisas de goleiros basicamente foram vítimas, né? Foram ali um laboratório, foram Pelo amor de cobaias Deus, para olha essa do Flamengo, experimentação de Meu design. Deus do céu, E velho. receberam ali padrões com riscos, manchas Olha e essa- desenhos abstratos que beiravam a psicodelia. Não, e às tinha vezes. A gente acolchoamento, lembra, por né, exemplo, velho? da icônica camisa que o goleiro Jorge Campos Essa vestiu porra, na velho. Copa de 94. A manga é uma Certamente manga curta uma das longa. camisas de goleiro já feitas na história, né? E lembra que no começo dos Essa é anos doida. 80, em alguns lugares ali, tinha algumas camisas mais slim. Pois é, agora na década de 90 a gente começou a ter um movimento contrário. E a gente sabe que a moda é meio cíclica, né? Muitas vezes, que foi dos caras usarem camisas mais largas, às vezes extremamente largas, assim, a ponto de, se pá, cabia 2 jogadores dentro da camisa. Também na década de 90, Pô, mas que eu os acho que a jogadores camisa larga, ela até atrapalha um pouco o desempenho máximo, tá ligado? Pensando em desempenho máximo, atrapalha, pô. começaram a usar os seus nomes atrás da camisa. Isso é doido. Eu fui fazer uma pesquisa aqui pra ver exatamente quando que começou isso aí, né? E, cara, é muito louco, mas assim, final da Champions de 94. Eu já tinha 4 aninhos, beleza? Não tinha nome na camisa ainda. A partida de 95 já tem. Então esse é um fenômeno relativamente novo até, tá? E obviamente botar o nome do jogador atrás da camisa também ajudou nas vendas, já que agora o público poderia comprar ali a camisa do cara que ele era fã e tal. A gente entra no século XXI Aí e essa ficou pica, era do véi. Aí consumerismo ficou pica. também se viu Nossa, refletida é nas louco. camisas de futebol, que tiveram os patrocínios Nossa, ganhando essa cada vez camisa é mais maravilhosa. relevância, tanto em termos financeiros para os clubes, quanto visualmente nas camisas Não. mesmo, que começaram agora a estar sempre lotadas de marcas ali, né? E não só nas camisas, mas também calções, tem marca de empresa, nome de estádio. Se pudessem, botavam os jogadores ali com um boné bem grande com a marca na verdade. frente, assim, né? Jogador entrando em campo com uma tatuagem removível, com uma marca de alguma coisa ali assim. Melhor não dar ideia, na real. E voltando a falar de estilo, né? A moda é cíclica. Em algum momento ali da década de 2010, os uniformes voltaram a ser bem Muito coladinhos. doido essa época, tá? Eu tenho essa camisa do Flamengo, por exemplo, é de 2008, tá? E vocês podem ver até que no corte dela, ela dá uma apertada na cintura. Ela foi feita pra ser usada assim, bem coladinha mesmo. A gente teve em alguns momentos camisas tão fininhas que estavam rasgando ali com qualquer puxão, né? E é óbvio que a gente tá falando aqui de diferentes fornecedoras de material esportivo, diferentes clubes em diferentes países, né? Eu tô dando apenas uma visão geral, é claro que existem realidades distintas ali, mas agora pra década de 20, digamos assim, a gente tá vendo novamente um padrão de camisas que não são super apertadinhas, mas não ficam tão largas também, né? Um tamanho mais normal, digamos assim. A camisa de futebol, então, foi de padrão, algo né? que o jogador chegava vestindo do corpo, era o uniforme que ele usava na escola, basicamente, pra uma importante fonte de Pô, não renda tem dos como. O clubes. uniforme do colégio é um grande uniforme sempre, né, velho? Pra jogar bola. Eu adorava jogar bola de uniforme. Por exemplo, quando o Cristiano Ronaldo foi anunciado de volta no Manchester United, supostamente os fãs compraram um assombroso número de 350 Cê é louco, mil véi. camisas em apenas 12 horas, o que gerou 32 milhões de libras de receita bruta só de venda de camisa do Muita robô. grana, véi. Isso gera até um debate que no passado obviamente não se fazia, né? Que é a questão ambiental da produção de tanta camisa assim, afinal elas são feitas ali de materiais sintéticos. E pensando nisso, alguns clubes têm se mexido em direção a fazer algo um pouquinho mais sustentável, Nunca tinha como é pensado o caso nisso. dos uniformes do Forest Green Rovers, que eles fizeram uma versão usando bambu e até outra misturando plástico reciclado e resto de Legal café. isso. Grandes clubes como Liverpool, O Real, Real Madrid, Madrid já fez isso, pô. Juventus e o próprio Manchester United também desenvolveram camisas utilizando plástico reciclado, e a sustentabilidade parece ser outro pilar de algumas camisas modernas, ou pelo menos algo que na superfície é levado em consideração. E a gente também viu as camisas começando a ser utilizadas ali como um instrumento político e de conscientização dos torcedores. Então o Tronço da Noruega, por exemplo, lançou um uniforme com um informativo sobre as péssimas condições de trabalho de imigrantes para a Copa do Que Mundo isso, do tem um Qatar QR Code no 2022. negócio? Enquanto Um o QR Reading Code. fez um uniforme que demonstra na manga da camisa o aumento da temperatura no planeta, já o Arsenal vestiu um Doida uniforme essa completamente branco para chamar a atenção para violência entre jovens envolvendo o uso de armas brancas em Londres, enquanto o Everton vestiu rosa, uma cor que já tinha utilizado lá nos seus primórdios, né, para chamar a atenção para o mês da prevenção do câncer de mama. Olha aí. Esse é o ponto onde estão as camisas agora, mas como que elas serão no futuro, né? Qual que é o próximo passo do desenvolvimento? Uma questão que já foi importante ao longo da história, mas que tá ficando cada vez mais relevante,
são as condições extremas nas quais os jogadores têm que jogar bola. Então no Brasil, por exemplo, a gente tem que fazer muitos jogos à noite para evitar o calor e mesmo assim tem jogador que chega a ficar desidratado de tão quente que tá, ao mesmo momento em que tem jogo acontecendo na Europa e nos Estados Unidos sob neve e frio de literalmente congelar a barba de jogador. Doideira, Pensando né, nisso, algumas empresas como a Adidas investem ali em laboratórios basicamente para poder testar a durabilidade das peças e a resistência delas a temperaturas, com o intuito sempre de aumentar a performance dos atletas, né, com camisas leves que permitam a transpiração e não acumulem suor. Sempre lembrando que o material que chega lá pro jogador, né, do Arsenal, por exemplo, não é o mesmo que chega pra você quando você compra. Não adianta. Uma camisa aí, tá? E a gente também tem outros tipos de tecnologia e inovação nos materiais das camisas. Por exemplo, tecidos antibactéria que amenizam aquele fedor horrendo que deve rolar nos vestiários aí depois dos jogos, né? Enquanto também existe todo um estudo de como que a camisa deve apertar o jogador para ajudar na circulação e também a amenizar a fadiga muscular. Inclusive, outra tendência no futebol atual é a gente falar muito de números, né? Tudo ser medido, e isso também vale para os jogadores. Vocês já devem ter visto quando o jogador tira a camisa e parece que ele tá vestindo um sutiã, entre aspas, por baixo, né? Aquilo ali são coletes que estão ali para conseguir medir sinais vitais e outras métricas dos jogadores enquanto treinam e jogam. Mas já pensando nisso, alguns fabricantes de material esportivo têm colocado dentro das próprias camisas ali compartimentos para que sejam instalados sensores e monitores ali para medir o desempenho dos atletas. Deve ser camisa de treino, né, obviamente. E fornecer dados aí para a equipe médica, de fisioterapia e por aí vai. As camisas hoje em dia também são feitas geralmente de poliéster e outros materiais como elastano e poliuretano, enquanto um recente lançamento trouxe de volta uma pegada bem nostálgica dos tempos lá de trás, tá? O Wolverhampton lançou uma camisa totalmente dourada, fabricada com material fluorescente que reflete a luz, em alusão a um antigo uniforme da década de 50 que também refletia um pouco a luz dos refletores do estádio. Não curti. Refletores no estádio, vocês sabem que foi uma inovação do Wolves e que inclusive no final das contas ajudou a criar a Champions League, né? Essa história é fantástica, é sério, se você não assistiu, né, a história de como a primeira Champions surgiu, por favor, eu vou assistir isso aí. Vale a pena, beleza? Por falar em volta ao passado, uma coisa que tem gerado cada vez mais interesse aí dos torcedores são os uniformes retrô, e tem alguns clubes já passando a vender eles mesmos réplicas de uniformes do passado que se tornaram lendários, ou por serem lindos, ou por terem marcado alguma conquista e coisas do tipo. E por falar em moda, talvez nenhum clube tenha se associado tanto a ela quanto o Venezia nos últimos anos. O clube remodelou a sua estética usando a moda italiana, transformando o campo deles em passarela e abraçando a cultura, a arte e a arquitetura da sua cidade, culminando em alguns exemplares lindíssimos. Como por exemplo este modelo que eu estou vestindo, né, que eu particularmente acho maravilhoso. E movimentos como esse do Venezia ajudam a reforçar uma tendência fashion que tem até nome, chama Blokecore. É a ideia de misturar camisas de time nos seus fits do dia a dia, né? Uma moda que invade as redes sociais e bebe um pouco de inspiração. É o mestre, né? Cherry, cherry lady, la 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 la. De algo que no Brasil já era muito popular. O uso da camisa de futebol pra sair, pra ir na padaria e até, claro, o famoso "a camisa é tão linda que eu usaria pra casar". As camisas de futebol têm virado muito mainstream e grandes empresas da moda têm feito também colaborações com times, indo principalmente na onda do streetwear, e até grandes personalidades de fora do futebol, como o cantor Drake e outros nomes da música, são vistos usando uniformes de clubes. Então, do mesmo jeito que alguns clubes apostam aí na nostalgia e tentam bater forte ali na conexão do torcedor com o clube, indo nos kits retrô, a gente também tem movimentos feitos pro outro lado, para novidade, né, como esse uniforme meio roxo aí da Alemanha, que era uma cor que eles nunca tinham utilizado antes e que deu muito certo, simplesmente foi o recorde de vendas para um uniforme visitante da seleção. E com tudo que a gente falou para vocês, também surgiu outro movimento que vem ganhando muito força, que é o do colecionismo. Pessoas aí fissuradas em uniformes de futebol, que gostam de comprar o máximo que podem, ter coleções e basicamente se conectar com a história de um clube ou com a história do futebol como um todo através das camisas, né? E o futuro como será? É difícil de prever, mas a gente pode ter alguma ideia, tá? Uma revista pediu para
alguns designers fazerem conceitos de uniformes do Tottenham para as próximas temporadas até 2032, quando o Tottenham já será potência, né? Fica a lembrança aí. E os designers tentaram prever então como é que vai ser essa evolução ao longo do tempo. E a gente vê, por exemplo, em 2020 Não conecta. Não. 28, 29, o estilo sendo meio... Não, mais ou menos, na verdade. Pô, dá pra acostumar, dá pra acostumar. Essa manga que eu não gostei muito, mas, pô, essa parte aqui da gola, esse Nike grandão, tá muito doido. Que futurista, vai... Mas, tipo assim, eu acho que as marcas esportivas não iam deixar, tipo, entrelaçar duas marcas, tá ligado? Uma pegada meio que uniforme dos Vingadores ali, enquanto em 2031, 32, ela teria Não dá. alguns elementos malucos já aparecendo Não. mais ali, quase como uma camisa de beisebol. E se for pra outro lado, super futurista, com Pô, camisa se bem que ali essa quase aqui pensando como... se pá conecta, como velho, uma não sei. camisa de beisebol. E se for pra outro lado, super futurista, com camisas cada não vez mudou mais nada. tecnológicas, com LEDs e tal, talvez um negócio meio futebol galáctico. Mano, Galactic Football. Pô, esse desenho é muito pica, velho. Muito da hora. Outra coisa que a gente pode certamente prever é que como a moda ela é muitas vezes cíclica, em algum momento a gente vai ver o retorno das camisas super largas, né? Mas já com tecidos muito mais tecnológicos que façam com que a camisa não fique pesada quando tá molhada, suada. Ou já de repente com esses sensores de movimentação, de sinais vitais de jogadores já colocados diretamente, né? Muito doido, velho. Algum Nossa, lugar é da louco. camisa. Ou quem sabe alguns clubes não queiram chocar ainda mais. Por que não tentar, de repente, uma camisa regata, né? Aí eu tô tirando da minha cabeça, tá? Eu nem sei se Nem sei se pode, acho que esse pá nem pode, velho. permitido pelas regras. Mas, pô, e uma camisa de botão? Como se fosse uma camisa social, assim, né? E se algum Toda de botão? clube resolver, de repente, voltar com a gravatinha da Juventus lá no século XIX? Por que não? Então a gente contou um pouco da fascinante história de evolução dos uniformes aí, das camisas de futebol, mas tem uma coisa que eu tive que deixar de fora, que eu falei lá no começo do vídeo, que foi um pouco assim sobre as cores e tal, mas eu falei de forma geral, eu não tenho como entrar nesse vídeo aqui na explicação de por que o Arsenal usa vermelho, por que o Real Madrid usa branco, mas a gente tem um vídeo Eu vou ver. Esse vídeo eu vou ver. Esse vídeo eu vou ver, parece ser muito pica. explicando as cores dos clubes. E cara, é um dos vídeos mais fascinantes, mais interessantes, mais curiosos aqui do canal. Se você curtiu esse vídeo aqui, curtiu esse tema, certamente vale a pena assistir, tá? Pra descobrir que provavelmente o seu clube roubou as cores de outro. Isso aí era muito mais comum do que você imagina, beleza? Valeu, Eurofute. Pô, eu gosto muito desse cara, velho. Eu quero conhecer ele um dia, velho. O dia que eu conhecer ele vai ser maneiro. Falta que ele mora na Europa, né? Eu moro no Brasil.